Primeiramente, eu trouxe um ponto importantíssimo sobre o segundo reinado, porque não só no segundo reinado, mas também no, eu não diria no mundo todo, mas em vários lugares do mundo, a questão do nacionalismo toma forma no século XIX. Muitas das vezes a gente acredita que o sentimento de ser brasileiro ou o sentimento de qualquer tipo de nacionalidade é algo natural. Só que não é, tá? Geralmente são lógicas de construções que envolvem questões culturais também. Por que eu tô falando isso? O Brasil, durante muito tempo, principalmente na lógica colonial, não era uma unidade, nunca foi uma unidade nesse período todo. Por quê? Não só em questões territoriais, o Brasil tem um território muito vasto, muito grande, não só isso, mas também em questões, na lógica, na estrutura, de se sentir pertencente ao país. Muitas das vezes as pessoas se sentiam pertencentes àquela região, àquele local, né? O que acontece muito até os dias de hoje. A gente sabe aí dessa lógica de, eu sou de BH, de Belo Horizonte, BH é o meu país, eu tô falando daqui, né? Ou então a questão da cultura nordestina, que tem essa lógica. Enfim, tem o Sul, né? A cultura do Sul, o Rio Grande do Sul, a questão farroupilha e tudo mais. Então, são muitas divisões. Por que eu tô falando isso? O Dom Pedro II vai ser um dos primeiros a se preocupar, e não só se preocupar, mas fazer algo a respeito. Em que sentido? Na construção do ser brasileiro, da nacionalidade brasileira. Dom Pedro II vai ser a primeira pessoa aí a fazer muito nesse sentido. Não vai ser o único, tá? A gente tem, ao longo da história do Brasil, inúmeros processos que envolvem a construção desse nacionalismo, tá bom? Mas, dentro disso, encontra-se a lógica do romantismo, para a galera aí que estuda literatura, que gosta de estudar literatura, tem um romantismo envolvido nisso. Tem um vínculo com o indianismo, mas esse vínculo com as lógicas dos nativos, né? Porque os nativos, de fato, são os reais brasileiros, tem todo esse discurso, mas tem que tomar muito cuidado, porque esse discurso é repleto de uma romantização, né? Vem aí dessa lógica do romantismo, e de uma idealização, como se fosse um ser puro e selvagem e tudo aquilo. E aí tem inúmeras obras, né, tanto artísticas como tá aqui mostrando para vocês, mas também literárias. Opa, foi mal, de novo. A luz. Eu vou arrumando aqui, tá, gente? Mas também literárias, também, enfim, de diversas formas é essa questão. Pronto, me desculpem. De diversos formatos aí, como por exemplo as obras do José de Alencar, Iracema e tudo isso, tá? E aí tem o investimento do Estado, do Dom Pedro II, do Estado brasileiro na construção desses símbolos. Ele vai pagar uma galera para isso, tá? Então, várias obras de arte, vários livros, e não só isso, mas nasce também, mais ou menos nessa época aí, o IHGB, que é o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, até mesmo o fazer a história do Brasil, escrever a história do Brasil, também nasce aí dessa vontade do construir o ser brasileiro, né? Então, isso é muito importante e isso aparece em prova, já apareceu na prova do Enem. Essa imagem aqui, por exemplo, do Pedro II sendo coroado por um nativo, por um indígena, é justamente isso, do mostrar o ser brasileiro dele. E não só isso, mas até mesmo rejeitar um pouco o passado e a família dele, né? Porque a família dele é portuguesa, ele nasceu aqui, mas a família dele é portuguesa. Então, você tem toda essa construção dentro do segundo reinado e que vai aparecer na prova do Enem.